Então vejam os irmãos, esta importante verdade ao respeito deste assunto, ao respeito da doutrina e da disciplina da nossa igreja. Doutrina. O que quer dizer doutrina? Doutrina significa um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso. Então, isto é doutrina. Por exemplo, ensinamentos religiosos, para ficarem mais fácil de entender. Tudo aquilo que é ensinado, principalmente para nós apostólicos, em nossas reuniões, e também através do programa A Hora Milagrosa, e até mesmo em nossos livros, tudo isto significa doutrina, doutrina apostólica. E disciplina significa um conjunto de normas ou regras determinadas por uma instituição, seja ela religiosa ou não. Então é uma disciplina. A doutrina apostólica divulga a disciplina. Quer dizer, não iria adiantar nada uma pessoa ter doutrina e não ter disciplina. Será que adiantaria alguma coisa? Não. Ter ensinamentos, como muitas pessoas têm, né? Tem muitos ensinos, tem muita doutrina, mas não tem a disciplina. Então, as duas seguem no mesmo ritmo. Elas são unidas, devem ser unidas, uma à outra, doutrina e disciplina. Doutrina, entendam bem, doutrina significa um conjunto de princípios em que se baseia um sistema religioso. E doutrina divulga a disciplina, ela mostra a disciplina. Ela mostra como deve a criatura viver, principalmente no sentido religioso, viver para Deus. Como no caso da Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica, ela divulga a sua disciplina para todos quantos queiram seguir com amor, com boa vontade, com boa disposição, os seus ensinamentos, que são todas as coisas que nós aprendemos com o nosso santo irmão Aldo nesta igreja apostólica. Muita gente pensa que quando se trata de disciplina, já vão logo no sentido de se trajar. Tudo bem. Disciplina, além do trajar, do nosso trajar, da nossa maneira de nos trajar, também tudo que é ensinado nesta igreja se constitui na disciplina, disciplina apostólica. Então, disciplina apostólica não é somente roupa, cabelo e outras coisas mais, como muitos pensam, mas tudo que é ensinado nesta igreja é disciplina. Amor ao próximo, fazer o bem, ser humilde, ser manso de coração, ser sincero, perdoador, saber perdoar as pessoas. Enfim, tudo aquilo que é bom, tudo que é ensinado, tudo que a doutrina ensina, divulga, é considerado disciplina. E sem disciplina, está escrito que sem disciplina não há santificação e sem santificação não há salvação.
Entenderam? Sem disciplina não há santificação. E sem santificação não há salvação. Então, santificação, o que é santificação? Santificação não é a pessoa ser fanática. Às vezes alguém fala assim, fulano é santo, fulano é fanático. Mas às vezes não é, porque ele busca seguir direitinho os ensinamentos da sua igreja, né? Então, santificação é a pessoa buscar e praticar aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que aprende nesta igreja. Isto é santificação. E diz a doutrina que sem santificação não há salvação. Não tem como um espírito entrar no céu. Não entra. Sem santificação. Porque todos que lá estão, irmãos, são santos. Eles se santificaram enquanto estavam aqui na terra. Mas pode alguém pensar, meu Deus, como pode a gente ser santo, santificar aqui na terra, no meio de um mundo tão cruel, cheio de pecados, de tanta tentação, de tanto engano, de tanto orgulho, de tanta maldade? Mas entendam os irmãos que é possível sim. Mas entendam também que quando é plano da Santa Avó Rosa, quando não é plano dela e do Santo Irmão Aldo, de Jesus e da Virgem Maria, levarem todos para os céus. Todos que seguem a doutrina e a disciplina desta Igreja Apostólica e, enfim, a todos quantos que quiserem a salvação da sua alma, que buscam a Deus com sinceridade. O plano de Deus é de salvar a humanidade toda, salvar todo o mundo, todas as criaturas, porque nos céus existem lugares para todos os espíritos, para todas as pessoas que quiserem ir para os céus, tem lugar para todos. Não tem limite. Chegar ao ponto, não cabe mais. Aqui não cabe mais ninguém, mais espírito nenhum, já lotou tudo. Não existe isto. Os céus é ilimitado. Tem lugar para todos os seres humanos, os espíritos dos seres humanos que quiserem se salvar, tem lugar para todos. Mas só que para entrar lá, é preciso preparar o seu espírito para entrar no céu. Não vai entrando assim de qualquer jeito, não. Então precisa de um preparo, né? Espiritual. Esse preparo, existe o último preparo, porque nem sempre todas as pessoas estão 100% santificadas. Será que existe? Pessoas que podem dizer assim, eu estou 100% santificado. Eu sou santo. Eu não tenho nenhum pecado. Eu sou puríssimo. Quem pode dizer isso? Podemos dizer que existiram pessoas assim, aqui na Terra, que foram inteiramente santificadas, preparadas, que já estavam preparadas, que já viviam, já eram santas, purificadas. Nos tempos mais presentes, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. E no passado, Jesus, nosso Senhor. Jesus nunca pecou. E a Virgem Maria também. E pode que houve também outros, outras pessoas
que foram inteiramente santas, que não precisaram se santificar porque já eram santas. Jesus já nasceu santo. A Virgem Maria preservou a sua santificação. A Santa Avó Rosa tudo fez para preservar a sua santificação, porque Jesus a preparou para ser o Consolador. E o Santo Irmão Aldo. Aí sim. Mas acontece, irmãos, mas aí pode alguém dizer, mas como que eu vou entrar no céu então? Como pode uma alma entrar no céu? Para entrar lá precisa ser santa ou santo. Mas no momento do falecimento do corpo, a Santa Avó Rosa é ela que está incumbida para isto, de acabar de preparar o espírito. Faltando alguns instantes, para terminar a vida física. Ela com o Santo Irmão Aldo, eles trabalham ali para santificar, para purificar aquele espírito para levar para o céu. E o juízo só cabe a eles, primeiramente Deus. Daí vem Jesus, a Santa Avó, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo. Porque pode alguém pensar, mas fulano vivia uma vida tão errada. Morreu. Será que foi para o céu? Às vezes duvida, Mas quem pode julgar são eles, os santos poderosos do nosso Deus, que podem julgar, porque no momento, ou antes, podemos dizer, do falecimento do corpo, a Santa Avó Rosa, muitas vezes, ela trabalha muito. Santo Irmão Aldo também lutam para fazer com que aquela pessoa se arrepender de alguma coisa e pedir perdão. Ou se a pessoa falta alguma coisa para completar, eles limpam toda a sujeirinha, alguma coisinha que tiver no espírito da pessoa, para completar a santificação para entrar no céu. Do contrário, não vai. Por isso que diz a doutrina, sem disciplina não há santificação, e sem santificação não há salvação. Porque todos que estão lá no céu são santos. Eles se prepararam aqui na terra, o seu espírito, para ir para o céu. Então não adianta um religioso ter doutrina e não ter disciplina. É preciso ter a disciplina, acompanhado os dois, receber os ensinos, que é a doutrina, e seguir aqueles ensinos, que é a disciplina. Então, isto é ensinado na nossa igreja. E o amado apóstolo São Paulo, ele ensinou os seus discípulos no seu tempo, dizendo assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte, o resultado, do pecado é a morte. O que é morte? Não é apenas a morte física, mas ele quis dizer a morte do espírito, no sentido espiritual. Então, o resultado do pecado é a morte do espírito. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer que Deus dá gratuitamente a salvação para todos quantos queiram se salvar. É bem verdade que todos queiram, todos querem, salvar. Já viram uma pessoa dizer assim: eu não quero ir para o céu, eu não quero me salvar, eu quero ir para, Não, todos dizem,
Pode perguntar para qualquer ser humano, ele vai dizer: eu quero ir para o céu, eu vou para o céu. E todas as pessoas afirmam isto, né? Deus levou o fulano, está com Deus. Mas não sabe a situação espiritual. Por isso que eu digo, só Deus pode julgar. E nós não podemos abrir a nossa boca para julgar ninguém. Para dizer, fulano não salvou, fulano não foi para o céu e não sei o que, não. Só Deus, Santa Avó Rosa, Jesus, a Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, eles sabem. E o Santo Irmão Aldo, quando estava aqui na Terra, no seu corpo físico, muitas vezes ele afirmava isto. Às vezes falecia alguém, e alguém da família perguntava para ele, ou para a irmã Efigênia, para saber se podia fazer o ofício. E ele dizia, pode, está com a avó, está com a avó. Outras vezes, quando a situação era muito complicada, às vezes ele não dizia nada. Mas, quando ele dizia, pode fazer o ofício, e acrescentava, está com a avó. Olha, ele sabia, né? Tinha o dom de saber. Agora, ele foi para os céus. É um santo de poder, cheio de glória infinita. E aqui na terra, quem é que pode dizer isto? Ninguém, né? Ninguém pode dizer isto. Então, o juízo só cabe a Deus. E Jesus, nosso Senhor, em um dos seus ensinamentos, ele disse, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, a pessoa que vive aí, né? Não adianta, irmãos, a pessoa orar demais e ficar aí, Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, Jesus me ajude, Santo Irmão Aldo, e orando. E ora, mas não pratica aquilo que ele, Irmão Aldo, ensinou. O que Jesus disse. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, ô Senhor, me ajude, Senhor, eu sou teu, eu oro em teu nome, Senhor, eu faço a tua vontade, Senhor. E ele disse, nem todos que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele acrescentou, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, aqueles que fazem a vontade de Deus, a vontade de Jesus, então este sim, chegou a hora, o momento final da vida física. Ao merecer, vai receber aquilo que merece, aquilo que é seu. Mereceu, recebe. Não adianta a pessoa ficar aí, Santa Avó, eu quero ir para o céu. Santa Avó, está para morrer, né? Uma situação já no final da vida. Eu quero ir para o céu. Mas não se lembra de arrepender-se dos seus atos inconvenientes. Então é preciso de lembrar e arrepender-se das coisas erradas e preparar o seu espírito para se tornar mais fácil para a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo prepararem aquele espírito no momento final de levá-lo para os céus. Às vezes é plano dela, eu quero levar fulano. Quero levar fulano. Mas ele não me dá oportunidade.
não se lembra de se arrepender, tem alguns pensamentos inconvenientes, é muito nervoso, é muito nervosa, qualquer coisinha está aí brigando, é impaciente com as pessoas, com os parentes. Mas é preciso arrepender-se, reconciliar com Jesus, ser calmo, ser sincero e pensar que a coisa mais importante não são as coisas terrenas, mas as coisas celestiais, as coisas divinas, o reino dos céus. O reino do céu é a coisa mais preciosa que pode existir, que existe. É o reino dos céus. A pessoa chegar ao ponto final da vida física está, vamos dizer assim, numa situação física que a saúde está um tanto comprometida. E a pessoa já pensa logo, né? Pensa de morrer, não quer morrer, e fica clamando: Santa Avó não deixou morrer, Santa Avó não deixou morrer, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, e ora demais, pedindo para que não quer morrer. Já por outro lado, outros que às vezes: Santa Avó me leva, Santa Avó me leva, Santo Irmão Aldo me leva, eu não quero mais viver aqui, eu quero ir para o céu. O Filho de Deus, no nosso caso, por exemplo, não podemos ser assim. Nós, irmãos, devemos entregar nas mãos deles, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e deixarmos que eles sabem o que fazer de cada um de nós. Eles sabem se é hora de levar, ou se vai preservar a saúde, retornar à saúde para a pessoa continuar a viver. Não é hora ainda de levar para o céu, ou é plano de levar logo para o céu. Então, são eles que determinam estas coisas, e não somos nós. O que nós devemos de fazer é entregar nas mãos deles. Santa Avó, entrego nas mãos da Senhora. Santo Irmão Aldo, entrego nas tuas santas mãos. Faça de mim aquilo que o Senhor achar melhor, aquilo que o Senhor quiser, que faça o melhor para mim. Ou até mesmo para os parentes, né? Santa Avó Rosa, dá o melhor para fulano. Quando nós oramos, né, em favor de alguém que está doente, Santa Avó Rosa, dá o melhor para o irmão fulano de tal, que a senhora achar melhor para ele, dê isso para ele, né? E ela dá o melhor que a pessoa merecer, ela vai dar. Então entendam os irmãos que nunca pode também fazer um juízo errado. Vamos dizer assim, nunca querer discutir com as pessoas para poder defender a sua doutrina e a sua disciplina. Às vezes pessoas de uma outra religião, e a pessoa, o apostólico dizer: é a minha igreja que é certa, é a minha igreja que é santa, é a minha igreja que vai para o céu, a sua não vai, a sua é falsa, a sua é errada. O apostólico não pode fazer isto. Então, se nós achamos que a nossa igreja é certa, nós sentimos bem estarmos aqui, e a certeza da vida eterna, que quando morrer o nosso corpo, nós vamos para os céus, então deixa os outros, né? Deixa eles sabem o que eles estão fazendo. E não preocuparmos com a vida de ninguém.
Se fulano está certo, que fulano está errado, que fulano faz isto, que ciclano não obedece à disciplina da igreja, que fulano pratica coisas erradas e está sempre na igreja e assim por diante. Então, o juízo cabe a Deus e os seus santos. E outra coisa, não ficar reparando e nem criticando os desobedientes. Ficar criticando, você viu fulano? Você viu o irmão fulano de tal, com a roupa curta? Você viu o irmão lá barbudo? Fulano de tal anda barbudo aí, esconde a barba, coloca a máscara para cobrir a barba, não sei o quê. Fulano esse anda cabeludo aí, cabelos grandes, está na igreja, não sei o quê. Fulano de tal faz isto, faz aquilo, está na igreja e toma cerveja e tal. Não podemos criticar a quem quer que seja. Nós fazemos a nossa parte, seguimos aquilo que nós aprendemos. Todos os apostólicos conhecem muito bem a sua doutrina e a sua disciplina. Então todos sabem. E não adianta querermos forçar a situação das pessoas para serem obedientes, ou forçarmos a situação das pessoas para trazerem para a nossa igreja, para o nosso meio. Apenas, se por acaso uma pessoa chegue ao ponto de interessar pela nossa igreja, aí sim, né? Porque eles percebem, as pessoas percebem, porque nós somos a luz do mundo, uma luz que brilha. E eles veem esta luz, porque ela está brilhando. E o que eles vão dizer? Vai procurar muitas vezes. Você pertence a qual igreja? Você é um religioso, né? E a pessoa vai dizer, sim, eu sou religioso, sou da igreja apostólica. Por isso que eu vi, por causa do seu proceder, a sua maneira de falar, a sua maneira de apresentar, a sua maneira de se trajar, você é diferente de nós. Então, você é diferente. Né? Opa, então tudo bem. Aí eu faço um convite, então, para você, se você interessar, e na minha igreja, né? Se você interessar, vai lá na minha igreja, lá nas reuniões da minha igreja. Nós temos reuniões toda semana, 3 reuniões por semana, sábado e domingo, tal horário, quinta-feira. Nós temos um programa muito importante, a Hora Milagrosa. Então passa para eles, né, o site da igreja, se você interessar em ouvir o nosso programa, ou também assistir às nossas reuniões online. Então isto é muito importante o apostólico fazer isto, né? Caso a pessoa se interessa. Agora, se a pessoa não interessa, não quer, então deixa para lá, né? E não forçar a pessoa a seguir esta igreja e a ser um apostólico, ou forçar a pessoa a obedecer à disciplina desta igreja. Hoje o irmão Aldo nunca forçou ninguém. Ele nunca forçou ninguém para obedecer à disciplina desta igreja. O que ele sempre fez? Ele sempre mostrou a verdade, né? Ele sempre doutrinou através dos boletins. Ele sempre ensinou para a igreja toda, durante os 44 anos que aqui ele viveu. Como primaz, pastor e profeta de Deus, ele ensinou tudo. Ensinou como o Filho de Deus deve viver para ser feliz, para ser abençoado, para ser protegido, para ser guardado, para ter saúde, para ter as resoluções dos seus problemas, e um dia, quando
terminar a vida física, o espírito ir para o céu com facilidade, sem ser preciso passar por nenhum juízo, mas ir direto para o céu, para a glória de Deus. Então, prezados irmãos, pratiquem sempre aquilo que aprendem nesta igreja, porque assim todos nós seremos felizes e muito abençoados em todo o nosso viver. E quando terminar a nossa vida física, porque vai terminar mesmo, né? Não adianta ninguém ficar aí com medo de morrer. Não adianta. Porque vai acontecer. Todos nós vamos passar pela morte física. Eu sei que muita gente tem medo. Ai, meu Deus, eu não quero morrer, eu não quero. Santa avó, eu quero viver, viver eternamente. Quem é que vive eternamente no corpo? Ninguém. Então, tudo tem o seu fim. Então, é preciso um preparo para quando chegar o fim, né? Estou pronto. Vou para o céu. A minha morada eterna com Deus, com a Santa Avó Rosa, com Jesus e com os anjos e a Virgem Maria. Partir para o céu feliz. Realizou tudo, cumpriu a sua missão. Uma obra foi realizada aqui na terra, como um corista, um músico, um regente, um diácono, uma diaconisa, um pastor. Realizou o seu trabalho, cumpriu o seu ministério em paz, esforçado, né? Então, chegou a hora, os céus nos esperam, os céus nos esperam, mas é preciso preparar o nosso espírito para um dia chegarmos lá. Portanto, irmãos, guardem seus corações estes ensinos, porque eles fazem bem para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Amém. Eu quero agradecer a todos os irmãos que vieram para participarem desta reunião. Muito obrigado pela sua participação, pelo seu respeito, pelo seu silêncio, pela sua reverência. Muito obrigado àqueles que nos assistem pela internet. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado a todos que vieram, os obreiros, as diaconisas, obrigado coral, os irmãos coralistas, os músicos, nosso irmão regente, obrigado os irmãos do som e da imagem, obrigado a todos, em nome do Santo Irmão Aldo. E obrigado os irmãos que estão nos assistindo pela internet também. Vamos todos em pé, vamos fazer a oração para encerrar a nossa reunião e amanhã nós estaremos aqui novamente. Aqueles irmãos que puderem vir, então venham. Façam seu esforço para aqui estarem presentes para meditarmos. Amanhã nós vamos meditar sobre o amor fraternal. O amor fraternal. Nós vamos meditar sobre este assunto amanhã. Ó Santíssimo Deus, nosso eterno, glorioso Pai Celestial, recordando esta parte da Tua doutrina, ó Pai, estes ensinos importantíssimos que nós aprendemos nesta igreja, com o nosso Santo Irmão Aldo, que nos ensinou tudo aquilo que nós precisávamos, e nós estamos recordando estes ensinos, porque estas coisas fazem bem, estes ensinos fazem bem para o nosso espírito, para o nosso corpo, para a nossa mente, para a nossa vida. Isto dá vida para a nossa alma. Ó Senhor Deus, ajude a todos, preparando a todos nós para que sejamos muito abençoados por Ti, protegidos, guardados e amparados em todos os nossos caminhos. Abençoe
a todos quantos confiam em Ti, Senhor Deus, e nos Teus santos. Também eu peço à Senhora, ó Santa Avó Rosa, as bênçãos da Senhora, a Tua paz, a Tua graça e o Teu consolo, em nome de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, para toda a Tua Igreja, para todas as pessoas, para todos os seres humanos que merecerem esta graça, sejam todos agraciados e abençoados. E peço, Santa Avó Rosa, para a Senhora abençoar e ajudar estas pessoas cujos nomes se encontram nesta caixinha. Eu não sei o que eles estão precisando, mas a Senhora sabe. Conceda-lhes tudo aquilo que eles precisam, sejam abençoados, fortalecidos na sua fé, as resoluções dos seus problemas, que eles tenham paz, tenham saúde, tenham vida, e que tudo possa dar certo na vida deles, na sua vida financeira, ajudando-os em tudo, nas enfermidades, nas dores, enfim, tudo que eles estão precisando, que estão pedindo, que estão orando à Senhora nesta hora, e o Santo Irmão Aldo, a Jesus e a Virgem Maria. Ó Deus bendito, agradecemos-te, Senhor, louvamos e te adoramos, ó Senhor Deus. Também adoramos, glorificamos e agradecemos a nossa Santa Avó Rosa, a Jesus, nosso Senhor, a nossa Mãe Maria Santíssima, a nossa bendita e Santa Avó Rosa, o Consolador, e também o nosso santo e querido irmão Aldo, nosso santo profeta e pastor de nossas almas. Prezados irmãos, recebam a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, de nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do nosso santo irmão Aldo. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos, tenham todos uma boa noite, um bom descanso, vão todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.